Galera, eu fiz esse vídeo aqui e o título é Por que Mendanha? Por que que hoje ele está sendo um nome forte no estado de Goiás, né? Eu fiz outro vídeo e eu mostrei por que que ele está bagunçando a política, no bom sentido, né? Olha só, vamos lá. Primeiro eu coloquei aqui no mapa do Brasil, para vocês terem uma ideia de como Goiás tem uma posição muito estratégica para o Brasil, porque é rota de tudo. Aqui tudo que vem do norte, nordeste, o centro-oeste, na verdade, inteiro, ele é o celeiro do Brasil, né? É tudo que vem do norte, nordeste, em direção ao sudoeste, em direção ao sul, ele passa pelo estado de Goiás, às vezes passa por Minas, Bahia, né? Mas tudo que vem ali das fronteiras, do norte, alguns estados do nordeste, que vem em direção ao sul, tudo passa pelo estado de Goiás. Então o estado de Goiás é um estado que ele precisa de infraestrutura, né? Ainda mais com essas chuvas, essas enchentes, essas alagações que estão tendo aí, estão prejudicando os fazendeiros. Mas precisa dessa infraestrutura, então ele precisa de verba do governo federal, certo? As verbas do governo federal, elas são difíceis, porque todo país, todo estado precisa, requer verba do governo federal. Mas por que Goiás precisa mais um pouquinho? Porque nós somos rota de tudo que vem do norte e do nordeste. Agora qual que é o problema, né? O governo estadual ele tem que estar junto com o governo federal, ele tem que sentar e conversar e dialogar, ele precisa de governabilidade, então ele precisa de afinidade para poder requerer uma verba, para que ele entre numa prioridade de gestão, né? Vamos colocar um cenário hipotético. Vamos supor que o Major Vitor Hugo hoje, que é um dos fortes candidatos aí do governo, a ser apoiado pelo governo Bolsonaro, ele ganhe, certo? E vamos supor que o governo Bolsonaro continue mais 4 anos, ele consiga uma reeleição. Então é evidente de que o governo Bolsonaro, juntamente com o Major Vitor Hugo, vai ter uma certa governabilidade até para o Bolsonaro dar o cartão de visita dele e falar, olha, o Goiás está crescendo porque nós temos aqui uma governabilidade positiva em relação ao governo do estado e o governo federal. Temos uma boa relação, uma boa governabilidade para incentivar outros estados a terem essa mesma governabilidade. Beleza. Agora vamos supor que o Lula ganhe, que é um cenário também, né? Muita gente fala, as pesquisas é mentirosa, isso e aquilo, mas vamos colocar um cenário hipotético. Vamos colocar um cenário hipotético. Se o Lula ganha, qual é o nível de governabilidade que o Major Vitor Hugo pode trazer para o estado de Goiás? Para o celeiro do Brasil? É quase nenhuma, porque é difícil o Major Vitor Hugo ele é muito, muito próximo do Bolsonaro, e o Lula provavelmente, dificilmente ele vai ter aquela governabilidade, aquela conversa, aquele diálogo com o governo federal. Então vai ser difícil atrair verba para o governo do estado, vai ser difícil obter infraestrutura, vai ser difícil obter muitas coisas. E aí, em relação ao Caiado, o Caiado ele traria verba para o estado de Goiás? Olha, ele sempre foi oposição ao governo Lula, né? Sempre foi oposição à esquerda, ao PT, etc. Em relação ao governo Bolsonaro também, acho que o Bolsonaro também pediu oposição a ele. Se eu não me engano, teve uma matéria aí que o governo Bolsonaro declarou oposição, né, e pediu que apresentasse um candidato com oposição. Certo. Então, o Major Vitor Hugo ele teria uma governabilidade boa em relação ao governo Bolsonaro, horrível em relação ao governo Lula. O Caiado teria uma relação mais ou menos com o governo Bolsonaro e muito pior ainda com o governo Lula. Então, quem é que sobra? Mendanha. O Mendanha é acusado de ser esquerda, de ser direita, etc. Tem umas falas cintas ali. Bem, em relação ao governo Bolsonaro, eu vi que ele sentou, conversou e trouxe uma certa
uma certa relação, assim, um certo respeito ao governo Bolsonaro. Então, se o governo Bolsonaro ganhar, eu não tenho dúvida que ele teria humildade em sentar e conversar com o governo Bolsonaro. Ele, inclusive, foi no gabinete do Eduardo Bolsonaro, conversou com ele. Em relação ao governo Lula, ele também, eu acho que ele nunca se posicionou como sendo de esquerda, apesar de alguns candidatos aí estão tentando colocar ele no mesmo balaio ali do pessoal da esquerda e tal, mas ele sim teve diálogos com o pessoal da esquerda em prol de governabilidade, né, em prol de benfeitoria, etc., alianças políticas e algumas coisas do tipo, né? Então eu também não acho que o Mendanha ele teria uma má governabilidade com o governo Lula. Eu acho que não. Eu acho que ele sentaria, conversaria e do mesmo jeito que conversaria com o governo do estado. Então, independente do governo federal, acho que o Mendanha se sairia bem em trazer verba para o governo de Goiás. O governo de Goiás ele precisa de verba, ele precisa dessa infraestrutura, ele precisa combater esses alagamentos, essas enchentes. Então a gente precisa de uma pessoa que tem uma boa relação. Então por isso eu acho que, independente do governo federal, ele se sairia bem. E essa é uma opinião minha, eu fiz esse vídeo aqui para deixar o pessoal para entender. Existem outros candidatos aí, mas nenhum assim que tenha a capacidade de chegar no segundo turno. Tem o Marconi, mas o Marconi é PSDB, não sei como é que está em relação o PSDB em relação ao Bolsonaro, nem em relação ao PT, não sei qual é a relação deles aqui no estado de Goiás. Cada estado eu acho que tem uma autonomia política. Então, mas eu acho que o melhor hoje do estado de Goiás, em questão de governabilidade, em questão de, de sentar e conversar para um bem comum, independente da posição ideológica, seria sim o prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha. Então eu deixo aí essa minha opinião. Muito obrigado por ter assistido. Tranquilo se você não concorda comigo ou não, mas valeu.